A maioria dos homens acredita que a próstata adoece porque o corpo envelhece, mas isso é um erro perigoso que pode custar décadas de qualidade de vida. A verdade médica é muito mais clara e muito mais urgente. A próstata não se deteriora por causa da idade. Ela se deteriora porque está sendo envenenada todos os dias por coisas que você nem imagina. Eu sou Adra Rafaela Monteiro e vou te explicar isso com clareza. O que você come, o que você bebe, o que você deixa de fazer está criando um ambiente tóxico dentro da sua próstata neste exato momento. E o pior de tudo é que esse processo acontece em silêncio absoluto. Você não sente dor, não sente ardor, não percebe nada até o dia em que os sintomas explodem de uma vez. Quando isso acontece, muitos homens já perderam anos de função sexual, já estão levantando 3, 4 vezes por noite para urinar e já têm resultados de exames que assustam. Mas existe um caminho diferente. Existe uma forma de limpar essa próstata intoxicada, desinflamar o tecido danificado e reverter grande parte do estrago antes que vire um problema crônico. E tudo isso começa com um alimento que você já conhece, mas provavelmente nunca usou da forma correta. Eu vou te contar qual é esse alimento, como ele age dentro do seu corpo e por ele funciona melhor do que muitos remédios quando usado com consistência. Mas antes de chegar lá, você precisa entender exatamente o que está acontecendo dentro da sua próstata agora mesmo. Quando eu falo que a próstata está suja, não estou falando de uma sujeira que você consegue lavar com água. Estou falando de um acúmulo invisível de substâncias que não deveriam estar ali. Toxinas que entraram pela comida, pelo ar, pela água, gordura oxidada que grudou no tecido, radicais livres que estão atacando as células, inflamação crônica que está comprimindo a uretra sem você perceber. Esse é o verdadeiro problema. A próstata é uma glândula extremamente sensível. Qualquer coisa que entre no seu corpo passa por ela de alguma forma. E ao longo dos anos, esse lixo interno vai se acumulando, criando uma espécie de entupimento microscópico que bloqueia o funcionamento normal da glândula. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quantas formas diferentes existem de intoxicar a próstata sem nem perceber? A resposta vai te surpreender. A primeira forma é a mais comum: comida inflamatória. Carne vermelha em excesso, embutidos, frituras, laticínios pesados. Tudo isso aumenta a quantidade de ácido araquidônico no seu corpo, que é uma substância que promove inflamação direta na próstata. Quanto mais você come esse tipo de alimento, mais inflamada a próstata fica, mais inchada, mais congestionada, mais propensa a crescer de forma anormal. E o corpo não consegue limpar isso sozinho se você continua jogando combustível na fogueira. A segunda forma são os metais pesados e químicos do ambiente. Você está exposto a pesticidas, microplásticos, resíduos de agrotóxicos, metais como cádmio, chumbo e mercúrio que entram no corpo e se acumulam. A próstata absorve parte disso porque tem um fluxo sanguíneo muito intenso. Com o tempo, essas toxinas alteram o comportamento das células, aumentam o risco de mutações e prejudicam a produção do líquido prostático. A terceira forma é algo que quase ninguém fala: falta de atividade sexual regular. Quando você passa semanas sem ejacular, o líquido prostático fica estagnado dentro da glândula. Esse líquido parado começa a ficar mais espesso, mais inflamatório, mais propenso a infecções. Não estou falando de compulsão, estou falando de saúde glandular. A próstata precisa esvaziar esse líquido com frequência para funcionar bem. E a quarta forma, que é silenciosa e perigosa, são as infecções urinárias maltratadas. Muitos homens sentem ardor para urinar, percebem a urina mais escura, sentem necessidade constante de ir ao banheiro e deixam isso passar. O que eles não sabem é que uma infecção leve pode migrar para dentro da próstata e virar uma prostatite crônica. E o pior, essa prostatite muitas vezes não dá febre, não dá dor forte. Ela só vai minando a energia, reduzindo a libido, causando desconforto perineal e prejudicando a qualidade da ereção aos poucos. Agora vem a parte que mais me preocupa como médica. Existe um tipo de inflamação que não aparece em exame de sangue comum, não dá sintoma claro, mas está destruindo a próstata por dentro. Essa inflamação se chama inflamação crônica de baixo grau. Ela acontece quando o corpo está constantemente exposto a estresse oxidativo,
má alimentação, toxinas ambientais e falta de nutrientes protetores. O resultado é que a próstata fica num estado inflamatório permanente, mesmo que você não sinta absolutamente nada. E sabe o que isso causa? Compressão da uretra, dificuldade para urinar, aumento do volume prostático, alteração na produção de líquido seminal e, eventualmente, mudanças celulares que podem evoluir para hiperplasia ou até câncer. É como se a próstata estivesse pegando fogo devagar, mas você só vai sentir o calor quando o tecido já estiver bem danificado. Comenta aqui quantas vezes por noite você levanta para urinar, porque essa resposta sozinha já me diz muito sobre o estado da sua próstata. Então, o que fazer? Como limpar essa próstata intoxicada e reverter o processo antes que vire uma doença declarada? A resposta está em 3 pilares médicos muito claros. Primeiro, reduzir a inflamação profunda que está atacando o tecido. Segundo, eliminar os radicais livres que estão oxidando as células. Terceiro, melhorar a circulação sanguínea na região prostática para que o corpo consiga regenerar o que foi danificado. E existe um alimento que faz essas 3 coisas ao mesmo tempo de forma tão eficiente que vários estudos científicos já comprovaram o impacto dele na saúde prostática. Esse alimento não é exótico, não é caro, não é difícil de encontrar. Muito provavelmente você já comeu ele várias vezes na vida, mas nunca da forma certa. Eu vou te revelar qual é esse alimento daqui a pouco, junto com a explicação médica completa de como ele age dentro da próstata e quais são os estudos que provam a eficácia dele. Mas antes disso, você precisa reconhecer se a sua próstata já está dando sinais de que está saturada. Os sintomas de uma próstata intoxicada não aparecem de uma hora para outra. Eles vão surgindo aos poucos, de forma tão sutil que a maioria dos homens ignora. Necessidade de urinar com mais frequência, principalmente à noite. Jato urinário mais fraco ou que começa e para. Sensação de que a bexiga não esvazia completamente. Desconforto leve na pelvis entre os testículos e o ânus. Diminuição da força na ejaculação ou do volume de sêmen. Cansaço sem explicação e queda no desejo sexual. Se você tem 2 ou mais desses sintomas, a sua próstata já pode estar inflamada e acumulando resíduos metabólicos, mesmo que os exames ainda estejam dentro da normalidade. E enquanto eu não te mostro o alimento que vai limpar isso, você já pode começar a agir evitando 4 coisas que pioram tudo. Primeira coisa, elimine embutidos, excesso de carne vermelha e frituras. Esses alimentos disparam a produção de substâncias inflamatórias que vão direto para a próstata. Segunda coisa, reduza o álcool. O álcool diminui os níveis de zinco no corpo, que é um mineral essencial para a saúde prostática, e ainda sobrecarrega o fígado, que é o principal filtro do organismo. Terceira coisa, diminua a cafeína e energéticos. Essas bebidas irritam a bexiga e, em alguns casos, pioram os sintomas urinários. Quarta coisa, nunca segure a vontade de urinar. Reter urina coloca pressão sobre a próstata e favorece infecções e congestão da glândula. Como médica, eu te digo com toda a sinceridade, se você limpar a próstata agora, você evita anos de sofrimento depois. Não estou falando só de câncer ou de cirurgia, estou falando de qualidade de vida, de sexo satisfatório, de energia, de bem-estar. A próstata é silenciosa, mas quando ela grita com dor, com disfunção e com tratamentos invasivos. Agora sim, vamos ao que interessa. O alimento que limpa a próstata de forma comprovada pela ciência médica é o tomate cozido. E antes que você pense que isso é simples demais para funcionar, deixa eu te explicar a bioquímica por trás disso. O tomate contém uma substância chamada licopeno, que é um antioxidante da família dos carotenoides. Esse composto tem a capacidade de entrar nas células prostáticas, bloquear os radicais livres, reduzir a inflamação e até interferir no crescimento anormal das células. Mas tem um detalhe técnico que a maioria das pessoas não sabe. O licopeno só é liberado em quantidade significativa quando o tomate é cozido e ele só é absorvido corretamente pelo corpo quando acompanhado de uma gordura saudável, como o azeite de oliva. Por isso, na medicina nutricional, a gente fala de tomate cozido com azeite como uma ferramenta terapêutica para a próstata, não como uma receita de cozinha.
Deixa eu te mostrar o que o licopeno faz dentro da próstata. Primeiro, ele reduz a inflamação local. O licopeno age diretamente nas citocinas inflamatórias, que são as substâncias responsáveis por manter o tecido prostático inflamado. Quando essas citocinas diminuem, a inflamação cai, o inchaço reduz e a próstata começa a funcionar melhor. Segundo, ele neutraliza radicais livres. A próstata produz muitos radicais livres por causa da alta atividade metabólica. Esses radicais atacam o DNA das células e as proteínas do tecido. O licopeno bloqueia esse ataque e protege a estrutura celular. Terceiro, ele interfere no crescimento celular descontrolado. Estudos mostram que o licopeno promove a apoptose, que é a morte programada de células anormais, e favorece a regeneração de células saudáveis. Isso é fundamental para prevenir hiperplasia e mudanças pré-cancerosas. Quarto, ele melhora a circulação sanguínea na região. O licopeno melhora a função do endotélio vascular e reduz a formação de microcoágulos, permitindo que mais sangue chegue à próstata com oxigênio e nutrientes. E isso não é achismo, tem ciência sólida por trás. Um estudo publicado na revista Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention analisou mais de 20 pesquisas e concluiu que o consumo alto de licopeno está associado a uma redução de até 30% no risco de câncer de próstata. Outro estudo clínico no Journal of Nutrition mostrou que homens que consumiram 30 mg de licopeno por dia durante 3 semanas tiveram redução significativa nos níveis de PSA, que é o marcador de inflamação e crescimento prostático. Pesquisadores da Universidade de Harvard confirmaram que homens que comem mais tomate cozido têm menor incidência de hiperplasia benigna. Esses dados confirmam o que a gente já vê na prática clínica. O licopeno funciona como um escudo celular para a próstata, mas não adianta comer tomate de qualquer jeito. Para ter efeito terapêutico real, você precisa consumir da forma certa. A forma ideal é tomate cozido. Pode ser molho de tomate caseiro, purê de tomate, sopa de tomate ou tomate assado no forno, sempre com azeite de oliva extra virgem. O licopeno é lipossolúvel, o que significa que ele só é absorvido na presença de gordura. Por isso, o azeite é essencial. A quantidade recomendada é de 20 a 30 mg de licopeno por dia. Isso equivale a aproximadamente uma xícara de molho de tomate cozido por dia ou 4 a 5 tomates médios bem cozidos por semana. E a frequência precisa ser constante, no mínimo 5 vezes por semana. Os estudos se baseiam em consumo regular, não em doses esporádicas. Quem mais se beneficia disso? Homens acima de 45 anos com sintomas de crescimento prostático, homens com histórico familiar de câncer de próstata, pacientes com prostatite crônica ou desconforto urinário persistente, aqueles com PSA elevado, pessoas com alimentação inflamatória. Mas mesmo em homens jovens, o licopeno age de forma preventiva, fortalecendo a estrutura celular para o futuro. E olha, se você está preocupado com a saúde da próstata e quer ter acesso a informações que vão além do que eu consigo explicar aqui, eu preparei a guia médica para evitar os erros que danificam a próstata depois dos 60. Nessa guia, eu detalho os erros alimentares, os hábitos que destroem a próstata sem você perceber e o protocolo completo de proteção prostática baseado em evidência. O link está fixado nos comentários e na descrição. Tem contraindicação? O tomate cozido é seguro para a maioria das pessoas, mas alguns pontos importantes. Homens com refluxo ácido severo devem evitar preparações muito condimentadas. Quem tem alergia ao tomate ou estaminose alimentar deve consultar um médico antes. Evite molhos industriais cheios de açúcar, sódio e aditivos. Use sempre tomate natural. Existem outras fontes de licopeno? Sim, melancia, toranja rosa, mamão, pimentão vermelho. Mas em todos esses casos a concentração é muito menor e a biodisponibilidade depende do tipo de preparo. Por isso, o tomate cozido continua sendo a forma mais prática e eficaz. Deixa eu te contar um caso real da minha consulta. Paciente de 57 anos chegou com jato urinário fraco, necessidade de levantar à noite e desconforto ao ejacular. Ele tinha PSA levemente elevado e diagnóstico inicial de hiperplasia benigna,
Eu recomendei mudanças alimentares e um dos pilares foi incorporar molho de tomate natural cozido com azeite de oliva no café da manhã ou no jantar 5 vezes por semana. Depois de 3 meses, os sintomas reduziram de forma notável. O PSA baixou para a faixa normal e a gente evitou medicação agressiva. Isso mostra que o corpo responde quando você dá o que ele precisa. Agora que você já sabe que o tomate cozido com azeite é o alimento-chave para limpar a próstata, chegou o momento de te ensinar como usar isso de forma estratégica, porque não basta saber o que comer. O que importa é como você come, quando você come, com o que você combina e que hábitos você mantém a longo prazo. Vou te entregar agora um protocolo prático baseado em evidência médica para construir uma alimentação que protege e regenera a próstata. Qual é o objetivo principal dessa estratégia? Reduzir a inflamação crônica prostática, eliminar toxinas acumuladas nos tecidos glandulares, prevenir o crescimento anormal das células, melhorar a qualidade do sêmen e da função sexual, diminuir sintomas urinários incômodos, evitar tratamentos farmacológicos desnecessários. Esse plano funciona tanto para homens que já têm sintomas, quanto para aqueles que querem prevenir complicações futuras. Primeiro pilar: consumo estratégico do tomate cozido. Como a gente viu, o tomate cozido é a melhor fonte de licopeno, mas o consumo tem que ser constante e nas quantidades certas. A dose recomendada é meia a uma xícara de molho de tomate caseiro por dia, cozido com azeite de oliva. O ideal é consumir na refeição principal do dia, de preferência almoço ou jantar. Formas práticas de incorporar: molho de tomate natural sobre arroz integral, quinoa ou macarrão integral. Tomate assado no forno com orégano e azeite. Sopa de tomate com cúrcuma e pimenta do reino. Purê de tomate adicionado a caldos vegetais ou carnes magras. Segundo pilar: complementos que potencializam o efeito do tomate. Existem alimentos e nutrientes que, quando combinados com o tomate cozido, multiplicam o efeito antioxidante, anti-inflamatório e protetor prostático. Zinco presente em sementes de abóbora. O zinco é essencial para a função prostática. A deficiência dele está ligada à hiperplasia benigna, prostatite e queda na fertilidade. Inclua 1 a 2 colheres de sopa de sementes de abóbora sem sal por dia. Você pode adicionar em saladas, iogurtes naturais ou comer como lanche. Ômega 3 presente em linhaça, chia, nozes e peixes gordurosos. Os ômega 3 reduzem a inflamação de baixo grau, que afeta a próstata, e melhoram a circulação. Inclua 1 colher de sopa de linhaça moída ou chia por dia. Consuma peixes como salmão, sardinha ou cavala 2 vezes por semana. Curcumina presente na cúrcuma é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes. Age diretamente nas vias das prostaglandinas que produzem inflamação prostática. Adicione cúrcuma nas comidas, sopas ou chás. Acompanhe sempre de pimenta do reino e uma gordura saudável para melhor absorção. Sulforafano presente em brócolis e vegetais crucíferos. É um fitoquímico que favorece a detoxificação hepática e bloqueia a proliferação de células tumorais na próstata. Consuma brócolis, couve-flor, repolho ou couve no vapor pelo menos 3 vezes por semana. Aqui vai um exemplo de plano alimentar prático para uma semana. Dia 1. Almoço: arroz integral com molho de tomate caseiro e brócolis no vapor. Jantar: peixe assado com cúrcuma e tomate assado. Dia 2. Almoço: macarrão integral com molho de tomate, azeite e manjericão. Lanche: sementes de abóbora e nozes. Dia 3. Café da manhã: vitamina de linhaça com mamão e cúrcuma. Jantar: sopa de tomate com cúrcuma e tom integral. Dia 4. Almoço: frango no vapor com salada de couve e tomate cozido. Jantar: omelete de vegetais com molho de tomate natural. Dia 5. Almoço: sardinha com arroz integral e tomate assado. Lanche: iogurte natural com sementes de chia. Agora, erros comuns que destroem os benefícios. Muitos homens incorporam o tomate, mas cometem erros que anulam os efeitos. Primeiro erro: usar molhos industrializados. As salsas comerciais são cheias de açúcares, sal, corantes e conservantes que inflamam a próstata.
Solução: prepare seu molho em casa com tomates frescos, alho, azeite e ervas naturais. Segundo erro, não usar azeite ou gordura saudável. O licopeno é lipossolúvel. Sem gordura, o corpo não absorve direito. Solução: sempre acompanhe o tomate cozido com uma colher de azeite de oliva. Terceiro erro, cozinhar em fogo muito alto ou por tempo demais. Isso pode destruir parte do licopeno e oxidar os óleos. Solução: cozinhe em fogo médio e evite frituras. Quarto erro, comer tomate só de vez em quando. Um consumo esporádico não gera mudanças significativas na saúde prostática. Solução: integre o tomate cozido na dieta como hábito, não como exceção. Quanto tempo leva para ver o efeito? O processo de desinflamação prostática não é imediato. Geralmente leva de 3 a 6 semanas para notar melhoras nos sintomas urinários, de 6 a 12 semanas para ver reduções nos níveis de PSA em homens com hiperplasia, mais de 3 meses para consolidar efeitos protetores a longo prazo. A constância é fundamental. Lembra, você não está curando um sintoma, está regenerando um tecido. Outros hábitos que complementam essa limpeza. A alimentação é essencial, mas precisa vir acompanhada de hábitos que potencializam o efeito. Evite álcool e tabaco. Ambos são inflamatórios prostáticos severos. Mantenha relações sexuais regulares. Ajuda a esvaziar o líquido prostático acumulado. Hidrate-se corretamente. 1,5 litro a 2 litros de água por dia melhora a função urinária. Faça atividade física moderada. Caminhar 30 minutos por dia melhora a circulação perineal. Na minha experiência clínica, eu já vi dezenas de pacientes com inflamação prostática crônica ou sintomas urinários incômodos que, ao implementar essa estratégia durante 3 meses, conseguiram urinar com mais força e sem interrupções, parar de levantar à noite, recuperar o desejo sexual e evitar medicação ou cirurgia. Isso prova que a próstata responde quando o homem age com consciência e compromisso. A próstata não envelhece por causa dos anos, ela envelhece por abandono. E o tomate cozido, acompanhado dos nutrientes certos, pode ser o começo da recuperação dela. Você não precisa de fórmulas milagrosas nem de tratamentos caros. Você precisa de um prato quente preparado com conhecimento médico e servido com disciplina. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender o que quase ninguém explica com clareza, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala do que realmente importa para a sua saúde. E me responde uma coisa, você está disposto a incorporar 5 pratos com tomate cozido essa semana? Comenta aqui. Sim, começo hoje se você vai iniciar essa limpeza natural. Se quiser que eu prepare uma guia completa com cardápios semanais para a próstata, deixa nos comentários também. Estou aqui para te ajudar a proteger e fortalecer a sua saúde íntima de verdade.